Bom dia, saúdo a todos, na graça e na paz de Cristo, chamando todos bem-vindos. Nesse domingo, um domingo que é mais um dia do Senhor, estarmos na igreja, ouvindo a palavra, mas também hoje um dia especial, quando lembramos os pais, essa figura tão importante dentro da família, dentro da sociedade. E é evidente que o culto não é só para os pais, né? O culto sempre é para todos, mas é evidente que os pais, no dia de hoje, também é destacado, é lembrado de uma forma muito especial. Desde já, que Deus abençoe ricamente a todos os pais, mães e também aos filhos nesta manhã, ou seja, a todos nós. Hoje nós vamos fazer uso da liturgia, então, na projeção. Vamos ter alguma participação específica também dos pais, principalmente na hora da confissão dos pecados. Então é só observar lá a nomenclatura e seguir. Muito bem, que Deus nos dê um abençoado culto, e que saímos daqui fortalecidos na fé, na certeza de que nós temos um Pai misericordioso, um Pai que nos ama, um Pai que nos perdoa. Que assim seja. Amém. Convido a cantarmos o primeiro hino, Pai, eu te adoro. Com oração, pode sentar-se. Convido nos colocarmos de pé e a seguirmos então a nossa ordem projetada. O oficiante, pastor, letra C, a congregação, a comunidade. Seguimos com uma invocação, lembrança também do nosso batismo, dia em que fomos tornados filhos desse Pai amoroso. Em nome do Pai, que criou todas as coisas e instituiu a família. Em nome do Filho, que nasceu como verdadeiro homem dentro de uma família e cujo amor é sempre para a nossa convivência humana. E em nome do Espírito Santo, que pelos meios da graça chama, congrega, ilumina e santifica a Igreja de Deus e a constituiu família. Como eu amo o teu templo, ó Deus Todo-Poderoso. Com todo o meu ser, canto de alegria ao Deus vivo. Amém. Todos nós, quando olhamos para a vontade de Deus, para a lei de Deus, os conselhos que Deus nos dá em sua palavra, também para a família, percebemos o quanto nós somos falhos. Isso é muito importante. Perceber qual que é a vontade de Deus e aquilo que nós, por vezes, não conseguimos realizar, seja pai, seja mãe, seja filho, ou seja, nós precisamos nos reconhecer pecadores, para que justamente assim possamos olhar para aquilo que o Pai perfeito, que enviou Jesus, fez por nós, ou seja, pagou por nossas falhas, pagou por nossos pecados na cruz. Confessando os nossos pecados, nós temos um Deus, um Pai misericordioso, que nos acolhe, que nos abraça e assim também nos faz seguir em frente. Um Deus que nos acompanha em todos os momentos. Quero convidar nesse momento a nós confessarmos os nossos pecados, buscando em Cristo
o perdão. E aí temos uma pequena divisão também nesta oração. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos, por natureza, pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Senhor, te confessamos os muitos pecados que cometemos com paz, não dando a devida atenção aos nossos filhos, e nem sempre auxiliando na tua disciplina e no teu caminho. Apelamos para a tua grande compaixão e misericórdia, e imploramos o teu perdão, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você que reconhece que é pecador, crês que na cruz Jesus pagou por teus pecados com sua morte, e também declara, percebe e vê que não há como seguir sem essa orientação e força do Espírito Santo, eu, como pastor, digo a você, pai, mãe e filho, vá em paz, os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consolados mais uma vez com o perdão de nosso Deus, convido a fazermos a leitura do Salmo de hoje de forma responsiva, o Salmo 34, do verso 1 até o verso 8. Logo após a leitura do Salmo, cantamos o Glória ao Pai e o Kyrie eleison. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus pecados. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, como pobre sofredor, vivi, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Até aqui a leitura do Salmo de hoje. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Deus, amado Pai Celestial, Pai perfeito e misericordioso, te louvamos por teu cuidado, por teu amparo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito com os teus filhos. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que nos orienta e nos mostra quem tu és, um Deus misericordioso. Obrigado, Senhor, por enviar os teus santos anjos, que nos cercam, que nos protegem, como o Salmo de hoje nos lembrou mais uma vez. Abençoe e proteja pais, mães e filhos, a tua família, o teu povo,
a tua igreja. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Cristo, aquele que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. A congregação pode sentar-se e cantamos o próximo hino antes de ouvirmos as leituras bíblicas. Seguimos conforme lá está. Abre, Senhor, os meus lábios. A palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Convido a ouvirmos as leituras para o culto de hoje, também aos leitores a virem até à frente. Iniciamos com o Antigo Testamento, 1 Reis 19, do 1 até o 8. O que vem antes dessa leitura também é muito interessante, e para nós entendermos o contexto, nós temos o profeta Elias tendo um embate com os profetas de Baal,
onde ali é colocado algumas coisas para que queimasse. E esses profetas do deus Baal, 400, oram e aquele local não começa a queimar, não pega fogo. E até o profeta Elias diz: olha, quem sabe gritem mais alto, porque o Deus de vocês aí não está ouvindo. Em dado momento, Elias então faz uma oração ao Senhor dizendo: o poder é seu, mostre esse poder também para esse povo. E aí queima tudo aquilo lá, ele até inclusive pede para molhar, colocar água, né? E assim mesmo Deus queima tudo aquilo. E aí nesse contexto nós vemos a leitura de hoje, como a Jezabel reagiu frente a isso. Prometeu matar esse profeta de Deus, e ele tem que fugir. E em dado momento ele se sente muito triste, mas também vemos como Deus cuidou, como Deus protegeu, como Deus amparou esse profeta. Exemplo para nós também lembrarmos que por vezes também nos entristecemos, por vezes estamos lá tristes, abatidos, mas como é importante saber que Deus nos dá o alimento necessário, físico e espiritual. Ouçamos a leitura. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a essa hora eu não fizer com que você o mesmo que você fez com os outros profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu forças bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Isto é aqui a leitura do Antigo Testamento. Convido a ouvirmos também a epístola de hoje, Efésios, capítulo 4, do verso 17 até o verso 2 do capítulo 5, onde o apóstolo Paulo nos lembra sobre a importância da vida cristã. Somos nova criatura, somos transformados por Deus e somos convidados a viver como tal. E aí nós, nesse contexto dos pais, lembramos que nem sempre conseguimos fazer isso. E aí nós temos no capítulo 5, nesse início, no versículo 1, a lembrança de que nós temos um Pai misericordioso, que é um consolo para todos nós, esse povo, essa família de Deus que tem esse Pai perfeito. Ouçamos a leitura da epístola de hoje. A antiga vida e a nova vida. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam com os seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e com seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos.
É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é a correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem fazem bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Pureza de vida. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Obrigado às leitoras. Convido a ouvirmos também o Evangelho para esta manhã, conforme o registro de João, capítulo 6, do verso 35 até o verso 51. Convido nos colocarmos de pé para a leitura do Evangelho. João 6, do versículo 35 até o 51, é uma sequência dos últimos cultos. Nós temos todo esse contexto onde Jesus lá se compadece daquele povo, ensina o povo, depois multiplica os pães, caminha sobre as águas, novamente encontra muitos destes no outro lado do lago e tem esse diálogo com essas pessoas. E então, no culto passado, nós já vimos Jesus se apresentando como o pão vivo, o pão que desceu do céu, e novamente esse tema entra na leitura de hoje, que é, como dito, sequência da leitura da semana passada e toda essa história onde envolve Jesus ensinando o seu povo, alimentando física e espiritualmente aquelas pessoas. O texto nos diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai,
a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Até aqui a leitura do Evangelho de hoje, e novamente vemos esse Jesus se apresentando como pão vivo que dá vida. Mensagem importante para todos nós, para os pais, filhos e mães também. Somos uma igreja que confessa um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que a Bíblia assim apresenta. E somos convidados a dar testemunho dessa nossa fé. E no culto de hoje vamos fazer novamente a nossa confissão pública de fé, usando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Antes de ouvirmos a mensagem de hoje, convido a cantarmos o próximo hino 454, que fala sobre a família cristã. O coração pode sentar-se. Oh,
As crianças permanecem no culto hoje, na hora da mensagem, e então após a mensagem, no momento das ofertas, as crianças então podem acompanhar a professora para o momento também de ensaio, pelo que eu fiquei sabendo. Então as crianças saem, quem trouxe a oferta junto, né, pode colocar a oferta aqui e acompanhar então a professora para esse ensaio. Como nos colocamos de pé? Que a graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco nesse momento, quando queremos refletir um pouquinho sobre o que nós ouvimos hoje das leituras, mas é claro, não dá para esquecer também da figura tão importante que é a figura do Pai e o nosso Pai eterno. Que Deus abençoe o meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. Pode sentar-se, fique à vontade. Existe uma história contada por uma música sertaneja e talvez muitos de vocês conhecem e que faz uma alusão muito interessante à questão do pai. Talvez não é uma história mais adequada para ser contada no Dia dos Pais, mas ela nos lembra da importância de que os pais têm que dar bons exemplos aos seus filhos, mostrar, ensinar, porque os filhos copiam tudo. A história diz mais ou menos o seguinte, eu imagino que talvez muitos de vocês, se não todos, conhecem essa história, que ela, enfim, é tema de muitos músicos aí sertanejos. A história diz mais ou menos assim, tem como título O Couro de Boi. Diz que certa vez um senhor que vivia junto com o seu filho e a esposa desse filho, que tinha um pequeno menino de 8, 9 anos. E esse vovô já tinha uma idade bastante avançada e, consequentemente, tinha alguns problemas de saúde. Tinha lá o mal de Parkinson, ou seja, tremia já um pouco nas mãos, e nas refeições isso trazia bastante sujeira, sujava a mesa, a toalha e assim por diante. E o filho, então, tinha que cuidar desse seu pai. E a esposa dele começou a reclamar. Ou seja, dizendo, não dá mais. Ou você manda o seu pai embora, ou eu é que vou embora. E o filho ficou muito triste por ouvir isso e ter que decidir mandar o seu pai embora. E o seu filho, ou seja, o neto desse vovozinho, tudo acompanhava, tudo ouvia. E o filho então foi conversar com o seu pai, dizendo: pai, o senhor já está meio doente, já está meio velhinho, está trazendo alguns problemas aqui, e eu e minha esposa estamos até meio brigando por isso. Então eu quero que o senhor vá embora. E o pequenininho acompanhando tudo isso. E no domingo de manhã, esse vovozinho então sai da casa rumo a outro local. Mas o filho então diz: pai, eu tenho um couro aqui recém-curtido, vou dar isso para o senhor, caso tenha que passar no relento ou algum lugar, o senhor tenha como se cobrir com esse couro de boi. E o filhinho, o netinho, acompanhando todo esse desenrolar. E então o vovozinho sai com o seu couro debaixo do braço, e em dado momento o netinho sai correndo em direção ao vô, que já estava lá a uns 100 metros de casa. Chegou lá no vô, puxou, né, na barra da calça, diz: vovô, me dá a metade desse couro aí. E o vô ficou pensando: poxa, já me mandaram embora e ainda vai querer metade do meu couro. Aí o vô pensou: poxa, para não, né, brigar com o filhinho ou o seu neto, né, que ele chorasse ou coisa do tipo, tudo bem. Cortou lá a metade do seu couro e entregou então para o seu neto. E esse voltou correndo para casa. O pai, vendo tudo isso, né, chamou a atenção do filho, mas filho, por que você foi pegar metade do couro do seu vô, esse couro de boi que eu dei para ele? Ele disse: não, pai, é que um dia eu pretendo casar também. Vá que a gente não se acerte.
já tenho couro para mandar o senhor embora. Ou seja, aquele neto acompanhou todo o desenrolar, copiou o que o pai estava fazendo com o seu avô. E se caso não desse certo na frente o relacionamento deles, o filho iria fazer a mesma coisa com o seu pai, aquilo que o seu pai fez com o seu avô. Copiou tudo. Sem dúvida, é uma grande tarefa ser pai e ser mãe. E quem tem filho pequeno e quem já passou por esse processo sabe como é difícil educar os filhos. As coisas ruins, os filhos copiam rapidamente. Até a gente brinca, né? Ouviu um palavrão, não esquece mais aquele palavrão. Coisas boas, nem sempre acabam guardando, memorizando. Mas coisas ruins parece que mais fácil. Né? E esse é o nosso desafio como igreja cristã também. E aí, principalmente pai e mãe, dar bons exemplos, ensinar, porque os pequenos copiam. Eles observam o que o pai faz, o que a mãe faz, o que fala, o que não fala. Por isso, dar bons exemplos, sem dúvida, é muito importante. Mas quais são os bons exemplos que os pais devem dar aos seus filhos? Claro que hoje o apóstolo Paulo, na leitura de Efésios, já disse muita coisa. Ótimos conselhos para os pais também. Mas, sem dúvida, uma das coisas mais importantes que os pais devem fazer é apontar para Deus. Fazer com que os seus filhos conheçam e vivam na companhia desse Pai perfeito. Em nosso contexto hoje, da nossa sociedade, isso é, sem dúvida, um grande desafio. Não é fácil. E por isso o texto do Evangelho de hoje também é tão bacana para nós, como povo de Deus, filhos de Deus, e para os pais que aqui estão. Ou seja, Jesus, naquele contexto todo, se apresenta como o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão, quem beber dessa água, terá vida e vida eterna. Qual que é a tua fome, como pai ou como mãe? Do que você tem fome? Do que você tem sede? E sem dúvida os pais aqui presentes, pais e mães, vão concordar que em dado momento não foram um bom exemplo para os seus filhos. Talvez tiveram uma atitude que não foi a mais adequada. Talvez fizeram algo que se arrependam hoje. Tiveram uma atitude, uma fala, alguma ação que não foi legal. Mas também os filhos, e aqui todos nós somos filhos, também vamos chegar à conclusão que em dado momento não fomos bons filhos, não respeitamos, não honramos os nossos pais como deveríamos, como aconselha o mandamento de Deus. Honra o teu pai e tua mãe. Por isso todos nós temos sede de várias coisas. E talvez muitos aqui precisam lembrar que Deus sacia a fome do perdão. A fome da reconciliação, a fome e a sede dessa comunhão íntima com o Pai do céu, com o Pai eterno. Por isso todos nós podemos olhar para um Deus que vem ao nosso encontro, um Pai perfeito, que é um Pai misericordioso, um Pai que nos perdoa incondicionalmente. Ou seja, esse Pai abraça o seu filho, o filho arrependido incondicionalmente. E a gente conhece muito bem a história do filho pródigo, que foi e quando lembrou do pai, voltou e esse pai o recebeu de braços abertos. Esse é o Pai misericordioso que nós temos. Por vezes os pais aqui na terra, os pais humanos, não conseguem fazer isso de uma forma tão natural. E a gente ouve, né? Tudo bem, eu te perdoo, mas faça isso, aquele outro, lave a louça, limpe não sei o quê. O perdão humano muitas vezes é condicionado a algumas coisas. Faça tal coisa, aí eu acho que eu vou te perdoar. Não, faça tal coisa, aí eu me esqueço, né, do que você fez de errado comigo. Imagine se Deus fosse assim. Imagine se o Pai do céu fosse assim com relação aos nossos pecados. Tá bom, eu te perdoo, mas primeiro, ainda bem que Deus não faz assim. Por isso, mais uma vez, hoje de manhã, Deus nos saciou, o Pai do céu nos saciou
nos matou a fome e a sede de perdão. Quando mais uma vez ouvimos, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Como é bom saber que Deus nos perdoa. O Pai do céu, o Pai perfeito, acolhe os seus filhos, acolhe todo o pecador arrependido. E isso, sem dúvida, é uma mensagem que precisamos constantemente ouvir. E também, a partir disso, como pais, apontarmos, como igreja cristã, apontarmos para o Deus perfeito. Vivemos uma sociedade muito complicada, onde hoje os pais não sabem o que é certo e o que é errado. Os filhos, por vezes, não sabem o que é certo e o que é errado. Por vezes, os pais não sabem nem como educar os seus filhos direito. E agora, o que eu faço? Eu vou por uma educação mais livre, mais liberal, ou vou por uma educação mais conservadora, cobrando mais? O que eu faço? Os pais hoje têm dificuldade de saber como educar os seus filhos. Uma ala mais liberal, mais conservadora. O conceito de certo e errado. Pais e filhos, por vezes, sofrem com a ideia do que é certo ainda e o que é errado ainda. Muitas vezes os pais deixam os filhos escolherem o que é certo e o que é errado. Não é uma boa alternativa. E por isso ficamos confusos. Por onde ir? Para onde olhar? Onde buscar essa orientação? E aí precisamos olhar para a fonte certa, para a fonte perfeita. E por isso olhar para Deus. A palavra de Deus continua sendo a melhor orientação. Como eu educo os meus filhos? Olhe para a Escritura. Tem ótimos exemplos, tem ótimas recomendações. O que é certo e o que é errado. O que eu digo para o meu filho que é certo e o que eu digo para o meu filho o que é errado. A Escritura continua sendo a fonte, a melhor fonte para essas perguntas. Ela continua respondendo, aconselhando a todos os pais. E vivemos um contexto muito complicado, com muitas discussões. No campo político, estamos nos encaminhando para mais uma eleição. O que é certo, o que é errado, quem pode ajudar, quem não pode ajudar. Vivemos um debate muito grande, e tivemos isso no Supremo Tribunal, ainda com um debate público, sobre o aborto. Um assunto bastante delicado, bastante complicado. E é evidente que nós temos muitas famílias, muitas mães que sofrem com isso, que estão lá agoniadas. Poxa, o que eu fiz? Isso é certo, é errado? E agora o que Deus pensa sobre isso? Vivemos um debate muito importante desse assunto sobre a questão do aborto. E é evidente que essas pessoas, essas famílias, essas mães, essas mulheres que passaram por esse processo precisam da graça de Deus. Precisam lembrar que sim, aquilo é um ato errado. Mas também precisam ser lembradas que Deus quer acolher essas pessoas, quer perdoá-las e quer continuar caminhando com elas. E por outro lado, nós precisamos lembrar que Deus defende a vida. É evidente que a lei, inclusive, já tem algumas situações em que permite o aborto. Mas autorizar o aborto a qualquer custo, por qualquer momento, por qualquer situação, estou grávida, não quero mais, vou abortar. Vamos ter filas para fazer isso, se isso for autorizado. A Argentina, graças ao bom Deus, disse não ao aborto. Mais de 80% da população era contra e fizeram festa quando não foi autorizado. E eu espero que o nosso país, nosso Brasil, não autorize o aborto. Não autorize matar esses indefesos. Se nós formos numa praia e encontrarmos alguns ovos de tartaruga e quebrarmos esses ovos, nós vamos ser presos, porque nós prejudicamos a vida de uma tartaruga. Se hoje fizerem uma viagem para a Lua ou para Marte e encontrarem bactérias, micróbios lá, vão dizer que há vida em Marte. E aí nós não conseguimos defender a vida de inocentes, vida de crianças que estão sendo geradas. Deus é
pró-vida. Desde a fecundação existe vida. Desde a fecundação ali já existe vida. Temos vários textos que falam que Deus já conhece o indivíduo dentro da barriga da mãe, quando está lá ainda uniforme. Ou seja, não existe ainda todo o aspecto de bracinho, de cabeça, de perna. É só aquele amontoado de células. Deus já conhece quem está ali. Portanto, nós, como igreja cristã, e a nossa igreja se posicionou com um documento oficial dizendo que ela é contra o aborto. E nós, como igreja cristã, precisamos sim defender a vida, acolher e ajudar todas as pessoas que passaram por esse processo. Mas não podemos ser favoráveis às situações que estão sendo colocadas por essa lei. Por outro lado, também é importante lembrar que, se agora essa lei não for aprovada, daqui a um tempo ela vai ser aprovada. Infelizmente, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos que for, mas em algum momento essa lei vai ser aprovada no Brasil. E aí? Eu espero que não seja aprovada. Mas imaginemos que ela seja aprovada. Ela muda a nossa forma de ver? Ela muda a nossa concepção de defender a vida? Não. Nós continuamos defendendo a vida. Por mais que os homens criem mais leis que sejam contra a vontade de Deus, nós vamos continuar defendendo a vida. E esse debate ele é importante para nós esclarecermos algumas coisas. E por outro lado, não darmos uma de juiz de condenar pessoas que passaram por esse processo. Porque sem dúvida é muito complicado. Às vezes se opta por um aborto num contexto familiar bastante difícil. E aí que nós precisamos, como igreja cristã, ser ali um alento, uma palavra de consolo, de orientação, de buscar um Pai misericordioso também para situações como estas. Pois todos nós precisamos do perdão do Pai misericordioso. Que Deus abençoe ricamente a cada pai que está aqui hoje, a cada mãe, a cada filho, e que possamos com alegria continuar seguindo e servindo a esse Deus, ouvindo sobre esse Pai que vem ao nosso encontro, esse Pai que quer ajudar você como vô, como pai, como mãe, como filho, a seguir em frente, a seguir olhando para esse perdão que há nesse Deus, olhar para esse amor que há em Deus. Todo pai, toda mãe aqui sempre cuida muito bem dos seus filhos, pelo menos essa é a regra. Deus ainda mais, porque Deus é perfeito e Deus quer cuidar de cada um de nós. Deus quer nos ver na eternidade. Que nós todos possamos continuar olhando para Deus e na Escritura buscar toda a orientação que nós precisamos. E assim nos alimentarmos desse pão que desceu do céu. Na leitura que nós ouvimos hoje do Antigo Testamento, o profeta Elias come daquilo que Deus dá para ele e ele caminha 40 dias. O alimento que Deus nos dá não faz apenas nós caminharmos 40 dias, mas Ele nos dá o alimento necessário para continuarmos caminhando, correndo até a eternidade. Que Deus nos dê sempre dessa força necessária, física e principalmente espiritual, para podermos assim desfrutar da bem-aventurança eterna. Olhemos sempre para o Deus perfeito, para o Pai perfeito, o Pai de amor. Que assim seja. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que vai sempre muito além de nossa compreensão, nos guarde, nos preserve na fé verdadeira até a eternidade. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença,
e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torno a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. A oração pode sentar-se, como dito antes, as crianças então saem nesse momento para um momento junto com a professora e depois, no final do culto, vão retornar. Momento também da nossa oferta, lembrando sempre que nós, quando olhamos para a oferta, vemos não como meramente uma obrigação, mas sim como um privilégio, poder devolver um pouco daquilo que Deus nos dá. E que nós possamos sempre fazer isso com alegria, movidos, motivados por esse grande amor que o Pai do céu, o Pai perfeito, tem por cada um de nós. Durante a ofertar, nós cantamos a música Quero Cantar uma Linda Canção. Isso, pode colocar lá. Quero convidar nos colocarmos de pé para a oração geral, a oração da igreja, quando queremos também pedir que Deus sempre abençoe ricamente a todo pai, a toda mãe, a todos os filhos e a todos nós, e ao mesmo tempo pedir que Deus sempre nos oriente por meio de sua palavra, que Deus continue mostrando o seu amor, a sua graça a todos nós, para seguirmos sempre em frente. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, Tu és um Deus perfeito, um Pai misericordioso, que está sempre pronto a acolher, a ajudar, a orientar, a estender a mão e a nos levantar. Obrigado a Deus por tudo isso, pois a fé que colocaste em nosso coração nos faz olhar para esse Teu grande amor por nós. Como diz Paulo, esse amor é loucura, porque nem sempre conseguimos compreender racionalmente. Não fizemos nada de bom para o Senhor, e mesmo assim enviaste o Teu Filho para que tivéssemos hoje o perdão dos nossos pecados, comunhão contigo e vida eterna. Obrigado a Deus por ser um Pai misericordioso, um Pai perfeito. Reconhecemos, ó Deus, que como filhos nem sempre conseguimos viver corretamente.
Por isso também te pedimos, ó Deus, que a tua palavra continue orientando a todos nós, a tanto aos pais, às mães, aos filhos, aos avós, enfim, a todos nós, para que possamos olhar para ela como a verdade, a olhar para ela como aquela que orienta a nossa vida aqui neste mundo. Que o teu Espírito Santo nos dê discernimento, clareza quanto aos teus ensinamentos. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes não compreender corretamente a tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes acabamos não tendo tanta sede de ouvir a tua palavra, de não buscarmos nela o conhecimento necessário. Por isso, ó Senhor Deus, dê-nos ricas medidas do teu Santo Espírito, para sempre termos sede e fome desse pão que desceu do céu, Cristo, que nos ensina, que nos acolhe e que nos salva. Também, ó Pai, te pedimos que abençoes ricamente a todos os pais, especialmente aos que estão hoje aqui em tua casa. Abençoe, ó Deus, a cada pai, para que possa também dar bom testemunho aos seus filhos, aos seus netos, à sua esposa, àqueles que os cercam. Que o Senhor possa ajudar aos pais a dar bons exemplos para que seus filhos cresçam no temor ao Senhor. Também sabemos, ó Deus, que muitas vezes os pais se esforçam quanto a isso, fazem todo o necessário, e mesmo assim há filhos que seguem por caminhos errados, caminhos diferentes, estranhos à tua palavra. Por isso também ajude e console a esses pais para que possam também continuar olhando para o teu amor e assim possam contar também contigo nas horas das aflições e das angústias. Assim como alimentaste o profeta Elias, também te pedimos, ó Deus, nos alimente sempre com as coisas ligadas à vida espiritual, para que assim possamos, firmes na fé, continuar seguindo e te servindo. Cuide e abençoe, ó Deus, também aqueles que choram a perda do seu pai, pois não há mais o pai aqui presente neste mundo. Que o Senhor possa consolar o coração de todos os filhos que pranteiam a perda do seu pai, de sua mãe, mas que também a doce esperança do reencontro na eternidade possa continuar dando forças a seguir em frente. Pois assim como ouvimos hoje do Evangelho, Jesus promete ressuscitar todos no último dia. Também te pedimos, ó Pai, que abençoe e cuide daqueles que estão adoentados, aqueles que estão nos hospitais, aflitos, angustiados, que no dia de hoje não conseguem dar um abraço no seu pai ou no seu filho por estarem doentes, por estarem longe, enfim, por tantos motivos. Que o Senhor possa consolar e amparar a todos. Abençoe também, ó Deus, a família São Lucas, para que com alegria possa continuar pregando a tua palavra, te servindo com alegria. Ó Deus, cuide das pessoas angustiadas, tristes e abatidas, dê ânimo a todas estas. Enfim, ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa vida e sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. E nós dizemos o quanto dependemos de Ti. Declaramos a nossa dependência total de Ti como um Pai misericordioso. Somos como crianças diante de Ti, precisando do Teu amparo, da Tua graça, da Tua misericórdia. Tudo isso, ó Pai, nós entregamos em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. A congregação pode sentar-se. Antes de seguirmos nossa ordem litúrgica com relação à Santa Ceia, quero convidar o Elson, representando então a diretoria, a vir até a frente, e também convidar então o Walter Aidan, a Rosélia Aidan e também a Ana Laura Aidan Teixeira vir até a frente, para nós procedermos com a recepção, por transferência. E aí o Elson então representa a diretoria como vice-presidente. Muito bem, prezados irmãos em Cristo, a gente fica muito feliz em vocês optarem também por se filiarem aqui nessa congregação, na família São Lucas, como a gente sempre diz, né? Os filhos de vocês também já pertencem aqui, né? Então é muito mais fácil isso, né? E é uma grande alegria tê-los aqui também agora como pertencentes a essa congregação, embora já tenham uma participação já há mais tempo com a gente aqui, conosco, então já conhecem um pouco da congregação e também do andar da congregação.
E o nosso desejo é que vocês possam também aqui servir a esse Deus com alegria, possam aqui aprender sobre esse Deus cada vez mais, possam crescer na fé. E isso sempre é obra do Espírito Santo, através da palavra, através da Santa Ceia, e que aqui vocês possam também, com alegria, continuar encontrando um Deus misericordioso, um Pai gracioso. Vocês então vêm ao altar do Senhor para serem recebidos como membros dessa congregação, tendo sido transferidos da Congregação Evangélica Luterana São Paulo, Portão. Nada impede que vocês sejam aceitos aqui nesta congregação, Congregação São Lucas. Por isso, para que conheçamos o seu sincero propósito, convido-os a declarar esta intenção diante de Deus e desta congregação. E por isso, então, lhes pergunto: vocês estão resolvidos a serem fiéis na participação aos cultos e à Santa Ceia, colocando-se assim sobre a palavra e vontade de Deus? Se é, então respondam dizendo: estamos. Em virtude da promessa feita, em nome da Congregação Evangélica Luterana São Lucas, estendo-lhes a mão direita da comunhão e do amor cristão, recebendo-os como membros desta congregação. Incentivo vocês a participarem conosco da Santa Ceia do Senhor, dos cultos, bem como a fazer uso das demais bênçãos e privilégios dados por Deus à sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana, bem-vinda à congregação. Não te pedi, o catecismo, nem o primeiro mandamento, Tá bem tranquilo, Rosélia, bem-vinda também à congregação São Lucas. Que Deus abençoe ricamente. Walter, bem-vindo aqui. Bom tê-los aqui como irmãos agora na fé. Muito bem, vão em paz, e aquilo que pudermos sempre ajudar, conte conosco, e também a diretoria, a congregação, sempre vai estar à disposição para sempre auxiliar vocês, tá bom? Bem-vindos mais uma vez, Deus os abençoe. E convido-nos a colocarmos de pé para darmos sequência à liturgia da Santa Ceia. Em cumprimento à ordem de nosso Salvador e confiantes nas suas promessas, celebremos a Santa Ceia para fortalecimento de nossa fé, para remissão de pecados, para progresso na vida piedosa e para testemunho de fé e comunhão. Convido a orarmos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comeis, este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Depois, de modo semelhante, também tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo
Cristo se apresenta como o pão vivo, o pão que dá vida, e a Santa Ceia também nos faz lembrar disso. Quando aqui recebemos no pão e no vinho o corpo e sangue de Cristo para o perdão dos nossos pecados, e onde há perdão, há vida e há salvação. Que possamos sempre vir à ceia do Senhor com alegria, movidos por esta fé que nos faz reconhecer que aqui não é simplesmente um pedaço de pão, hóstia e um gole de vinho, mas que justamente com esses dois elementos nós também recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Lembrar também que se eu não me vejo como pecador, não há necessidade de eu vir à Santa Ceia, pois a ceia é para o pecador. Então, digno e bem preparado aquele que crê nas palavras dado e derramado em favor de vós. Também lembro que ir à Santa Ceia é uma confissão pública de fé. Quando vou à Santa Ceia, estou dizendo, eu creio, eu confesso isso também. Se tu estás preparado, venha, pois quem te convida é o próprio Senhor Jesus. Iniciamos aqui do meu lado direito, na frente do altar, e depois do meu lado esquerdo, de trás para frente. Por ação, pode sentar-se e vir à mesa do Senhor. Senhor, tu tens palavras de vida. Senhor, tu tens palavras de amor. E diz-me a quem irei, a quem buscarei. E diz-me onde irei sem ti. Diz-me a quem irei, a quem buscarei. E diz-me onde irei, se tu tens palavras de vida. E diz-me onde irei, ou a quem irei. E diz-me onde irei sem ti. Tu tens palavras de vida. E diz-me onde irei, ou a quem buscarei. E diz-me onde irei, para onde escaparei. E diz-me a quem buscarei, se tu tens palavras de vida. E diz-me a quem irei sem ti. Senhor, tu tens palavras de vida. Senhor, tu tens palavras de amor. E diz-me a quem irei, a quem buscarei. E diz-me onde irei sem ti. Diz-me a quem irei, a quem buscarei. E diz-me onde irei, se tu tens palavras de vida. E diz-me onde irei sem ti. Senhor, tu tens palavras de vida. Senhor, tu tens palavras de amor. E diz-me a quem irei, a quem buscarei. E diz-me onde irei sem ti. Diz-me a quem irei, a quem buscarei. E diz-me onde irei, se tu tens
diz-me onde irei, para onde escaparei, e diz-me a quem buscarei, se tu tens palavras. Ouve nos colocarmos de pé. Toda vez que nós comemos e bebemos do corpo e o sangue de Cristo, nós anunciamos a sua morte até que ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por nos teres concedido a graça de participar deste culto, em especial por receber de ti a oportunidade de participar da Santa Ceia, para a certeza da nossa salvação e do perdão que concedes por meio de Jesus Cristo. Suplicamos-te humildemente que fortaleças a nossa fé por meio deste sacramento, nos dê forças para amar o próximo e nos leve a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, de eternidade a eternidade. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Muito bem, a congregação pode sentar-se. Enquanto que